Hoje, pela providência de Deus, nós chegamos à segunda mensagem à igreja da Ásia Menor. A segunda carta, como nós acabamos de ler, é endereçada à igreja de Esmirna. Já vimos anteriormente, em nossas mensagens, a igreja de Éfeso, que a expressão anjo da igreja significa o caráter celestial da igreja. Além desse caráter celestial da igreja, alguns também colocam a representação ou a autoridade da igreja, já que esses seres celestiais estão relacionados à igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então, quando João continua ao anjo da igreja em Esmirna, tudo indica que ele segue o mesmo fluxo que ele falou para a igreja em Éfeso. A exceção apenas é que o lugar da carta é alterado. Nos versículos anteriores, a carta foi para a igreja em Éfeso. Aqui, a carta é para a igreja em Esmirna. Antes de nós focarmos a mensagem propriamente dita, é importante nós observarmos alguns pontos. Primeiro, sobre a cidade em Esmirna. Das 7 cidades, Esmirna era a mais esplêndida. Ela se vangloriava de ser o orgulho da Ásia. E muitos ali tinham essa rivalidade com a cidade de Éfeso, que era muito proeminente naquele contexto. E Esmirna, pelo seu contexto, culto ao imperador e também a cidade muito rica, eles se vangloriavam diante desse contexto. Então, por conta disso, a segunda mensagem vai para a igreja em Esmirna. A história nos mostra que havia um próspero comércio de exportação. E a conclusão que chegamos é que Esmirna, como Éfeso, era uma das cidades mais ricas ou prósperas da Ásia Menor. Segunda coisa, a igreja de Esmirna recebe a mensagem mais breve de todas as cartas. Porém, apesar de ser a mais breve, ela é repleta de louvor. Ela não recebe nenhuma crítica. Assim sendo, a carta de Esmirna coincide muito com a carta de Filadélfia, a penúltima carta, pois essa carta também, para a igreja em Filadélfia, não recebe nenhuma crítica de Jesus. Essas são as duas únicas cartas de Jesus onde ele não repreende a igreja, nem a chama ao arrependimento. Portanto, tudo indica que, pelo contexto da carta, Esmirna era uma igreja saudável e próspera espiritualmente. Terceiro, o foco da carta está inteiramente em Jesus Cristo. Como veremos, a igreja de Esmirna passava por grandes sofrimentos. E esta carta é dedicada a um relato de suas aflições. E por conta disso, muitos concluem que o tema dessa carta, todos esses versículos que nós acabamos de ler, está aqui relacionado ao sofrimento da igreja. Apesar disso ser verdade, você não deve esquecer que a mensagem de João para a igreja de Esmirna é inteiramente sobre Jesus Cristo. Jesus vai nos ensinar que mesmo no sofrimento mais severo, nós devemos olhar para Ele. O sofrimento e a perseguição são apenas um cenário da soberania de Deus nessa história da redenção que é colocado por Deus para nós trilharmos, mas ao mesmo tempo, nessa trilha do sofrimento, nessa trilha da perseguição, não devemos nos esquecermos da soberania divina e nós demonstrarmos o nosso amor por Cristo. Então, apesar de João estar falando do sofrimento desta igreja, o ponto central é Jesus Cristo. Como nós testemunhamos de Cristo mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Quarto, a mensagem central dessa carta. Com todas as informações que vimos, a cidade de Éfeso. Segundo, a carta é a mais breve de todas.
Terceiro, o foco está inteiramente em Jesus. Quarto, nós agora estamos capacitados ou habilitados para observarmos a mensagem central de todos esses versículos. E a mensagem central é esta: para sermos fiéis até a morte, o conhecimento de Jesus deve ser maior para nós do que a própria realidade da morte. Jesus é o primeiro e o último, o conquistador da morte, o doador da coroa da vida para aqueles que são fiéis até a morte. Jesus deve ser maior para nós do que a própria morte. Esta, meus irmãos, é a mensagem central de todos esses versículos. E por conta disso, o nosso intuito hoje é vermos apenas o verso de número 8, a descrição de Cristo para esta igreja. E ao decorrer da nossa exposição, nós aprenderemos que Jesus é maior do que a morte. Jesus é maior do que todas as coisas. João afirma, olhe para as Escrituras: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós já vimos que as cartas são precedidas pela abertura do Cristo glorificado, ou Cristo glorioso. É o contexto de todas as cartas, capítulo 1, verso 9 até o verso 20. E toda igreja, quando ela recebe a carta, ela recebe uma descrição de Cristo. E essa descrição está situada diante do contexto que aquela igreja está enfrentando. Jesus apresenta diante das nossas necessidades a sua glória. E quando nós olhamos para a glória de Cristo, Ele abarca a nossa vida de maneira completa. E é isso que estava acontecendo, já que essa igreja estava sofrendo ou prestes a sofrer o martírio. Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro, o último. Ele morreu, mas Ele tornou a viver. João repete as palavras do capítulo 1. Se você olhar para as Escrituras, verso de número 17 e 18. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Desse modo, meus irmãos, na abertura, na descrição de Cristo, a igreja em Esmirna, essas palavras dão a entender que algumas pessoas estavam sendo ameaçadas de perseguição, possível martírio, mas diante dessa perspectiva, a igreja é animada, consolada, com a certeza de que Cristo venceu a morte. Então a descrição do verso 8 é escolhida de forma bastante singular. Há um propósito bastante consolador para atender às necessidades desta igreja. E aqui nós logo aprendemos de cara, de maneira bastante objetiva, que Jesus sempre está presente diante das nossas necessidades. Como nos diz Filipenses capítulo 4, verso 19: e o meu Deus está perto de mim, o meu Deus, o Deus Consolador, o Deus que é justo juiz, o Deus que é bondoso, o Deus que é santo, segundo a sua riqueza, Ele é rico em glória. Esse Deus, o meu Deus, Paulo nos diz, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Tudo. Paulo nos chama a atenção para a generosidade de Deus. Deus é rico, Deus é glorioso, e Ele se manifesta de maneira plena através do seu próprio Filho. A sua bondade, a sua misericórdia, os seus atributos são derramadas em tudo aquilo que nós precisamos. E essa igreja, sofrendo um possível martírio, Deus coloca o seu poder consolador pela cruz e pela ressurreição. Eu já venci,
Eu contemplo as necessidades de vocês, a minha riqueza é derramada em tudo aquilo que vocês precisam, ou seja, Deus está presente em todos os detalhes da nossa vida. Nada escapa do olhar soberano de Deus, e a prova disso é que Cristo se descreve para esta igreja, mostrando que Ele venceu. Vocês podem morrer, mas vocês vencerão, porque eu sou o primeiro, o último. Eu morri, mas eu tornei a viver. Diante disso, meus irmãos, dessas expressões, primeiro, último, morreu e ressuscitou, o que nós aprendemos? Olhando para as necessidades dessa igreja. Primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa colocar na sua mente, no seu coração: Jesus não pode ser antecipado. É a primeira verdade. Jesus não pode ser antecipado. Ele diz: eu sou o primeiro. Jesus nos ensina que está além da nossa capacidade de compreensão. Faça agora um esforço na sua razão, tente aprofundar o seu conhecimento de Cristo o mais longe que você possa ir, tente sondar as riquezas de Cristo, e você não conseguirá, porque Ele é o primeiro. A nossa mente jamais conseguirá abarcar toda a realidade de Cristo, porque Ele é eterno. Ele estava antes de todas as coisas, Ele é o primeiro. Antes de você pensar, eu já pensei antes de você. Antes de você querer me seguir, eu já lhe escolhi antes da fundação do mundo. Jesus não pode ser antecipado, ou seja, Jesus não pode ser pego de surpresa. E Ele prova isso. Quando vocês pensaram no seu sofrimento, eu já percebi antes de vocês, eu sou o primeiro. Nada pode ser antecipado. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 7, verso 8. E orando, não usem vãs repetições. Assim eram os pagãos. Tentavam manipular a Deus. Mas Jesus vai nos dizer: não façam isso, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Jesus vai nos dizer o porquê. Ele fala: porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus é onisciente. O Deus Pai sabe de todas as coisas. O Pai amoroso, todo-poderoso, já conhece as nossas necessidades mais profundas, e Ele é capaz de suprir compreendidas, meditadas à luz da glória de Cristo, à luz daquele que é o primeiro, à luz daquele que não pode jamais ser antecipado. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus é antes da criação. Jesus é antes de tudo o que pudesse a existir na eternidade. Eu sou o primeiro. Ele não pode ser antecipado. Segundo ponto, Jesus dura para sempre. Ele vai dizer: estas coisas diz o último. Primeiro, não pode ser antecipado, mas o último, ou seja, tudo está se findando. Vocês estão prestes a morrer, mas não esqueçam, eu não morro. Eu duro para sempre. Eu sou antes de todas as coisas, mas eu sou o último. Eu sou eterno. Com essa expressão, primeiro e último, nós temos aqui a doutrina da eternidade de Jesus. Antes do tempo, segundo, sol, estrelas, Jesus já existia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em plena glória. Em plena glória, Jesus sempre existiu. Ele precede todas as coisas, mas não esqueça, Ele vive para sempre. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, porque eu sou o primeiro e o último. A eternidade abarca de A a Z. Eu sou o alfa e o ômega. É isso que nós aprenderemos logo mais à frente. Mas aqui nós aprendemos, nessa expressão primeiro e último, a primeira aplicação, para que nós pudermos nos concentrar nessa noite. Primeira coisa, Jesus está acima de tudo.
Alguns comentaristas sugerem que a afirmação, isso é muito interessante, primeiro e último, tem como foco contrastar a reputação daquela cidade. Não esqueça, por isso que o contexto, quando eu iniciei, fala um pouco da cidade. A cidade se achava a mais esplendorosa, se vangloriava sobre a sua reputação. Não eram todas as cidades que tinham culto ao imperador, e essa cidade tinha um culto ao imperador. Era uma cidade que estava em outro patamar. Se vangloriava pelos seus esforços, os mais melhores que pudessem ser. Mas essa cidade, apesar desses privilégios, desse orgulho, dessa ostentação, Jesus vai dizer que tudo isso, comparado à sua glória, é nada. Nós aprendemos que, ao lado da glória de Cristo, todos os títulos humanos não têm importância. Todas as pretensões humanas diante da glória de Cristo, daquele que é eterno, tornam-se ridículas. É por isso, meus irmãos, que mesmo a igreja sendo perseguida, ela está tendo vitória. Mesmo vocês, os bens de vocês sendo confiscados, a perseguição chegando, nós veremos em outras mensagens mais à frente, Jesus fala, vocês são ricos. Porque a cidade é rica, mas vocês são ricos espiritualmente, porque o grande ponto dessa igreja é que ela tinha Jesus em sua primazia ao extremo. Ela entendia que Jesus está acima de tudo, e é isso que nós precisamos perceber diante desse contexto, nessa noite, em tudo que você for fazer, meu irmão e minha irmã, não são os seus títulos, não é a sua glória, é apenas Jesus. Tudo é concedido por Deus e tudo é para a sua glória, nada é nosso. A nossa verdadeira espiritualidade não vem de nós mesmos, vem de uma fonte externa que invade os nossos corações pelo poder do Espírito Santo. A primazia de Cristo deve ser o seu farol. A primazia de Cristo deve ser o bálsamo da sua vida. Cristo é o primeiro e o último. Ele está acima de todas as coisas e o seu coração deve estar neste ou nesta cosmovisão. Nesta cosmovisão. Primazia. Cristo deve ser a nossa primazia, porque Ele está acima de todas as coisas. Mas segunda aplicação. Temos aqui a soberania de Cristo sendo exaltada. Ao se identificar dessa forma, como o primeiro e o último, Jesus está explicitamente reivindicando a sua divindade. Não esqueça que no capítulo 1, se você olhar para as Escrituras, verso de número 8, nós temos uma expressão ou um verso muito conhecido, que quando nós olhamos para essa expressão alfa e ômega, nada mais é do que o primeiro e o último. Deus, Ele é o primeiro e o último, e assim também é Jesus Cristo. Jesus está se identificando com a divindade. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como nós sabemos, alfa e ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Ele é o primeiro e o fim. Deus Pai e Jesus Cristo, para o nosso português, é o A e o Z. Ele é o primeiro, mas Ele é o último. Ele é eterno, porque Ele é Deus. Ele não pode ser antecipado e Ele durará para sempre. E quando nós olhamos o capítulo 1, verso 8, o capítulo 2, verso 8, nós aprendemos, pois o livro de Apocalipse está encharcado com o Antigo Testamento. Isaías, Daniel, Zacarias. E quando nós olhamos para essas expressões, João está lembrando do profeta Isaías, quando Deus se manifestava como aquele que é todo-poderoso, o primeiro e o último, aquele que é divino. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 41, um texto muito importante. Nós temos um eco em Apocalipse 8, Apocalipse 2, verso 8, de Isaías. Vários textos em Isaías refletem essa proeminência, essa eternidade, que Deus é o primeiro e o último. E a nação de Israel deveria observar isso. E João está aplicando isso
para Jesus Cristo, tendo a revelação da glória de Cristo. Isaías capítulo de número 41. Isaías capítulo de número 41, veja, observe, verso de número 4. Isaías 41, verso de número 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, pois Ele é eterno, Ele tem poder para trazer à existência todas as coisas. Eu, Senhor, o primeiro, aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Isaías 44, verso de número 6. Veja mais uma vez, o Senhor é o único Deus, é o capítulo aqui da unicidade de Deus. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Não há Deus. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, Deus se apresenta como aquele que é o alfa e o ômega. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, testificando a sua divindade, que já era manifestada nessas expressões em Isaías para o Deus Pai, para dizer nada mais e nada menos que Ele é o soberano da história. É aqui que nós chamamos a alta cristologia de João. É alta a cristologia, por quê? Porque Cristo não é apenas um ser humano, é o Deus homem. Jesus é eterno, mas também, além dessa eternidade, Ele é soberano. E já que Ele é soberano, significa que Ele está no controle do passado, do presente e do futuro. Ele é eterno, como vimos, isso significa que Ele zela pelo seu povo. Está ensinando para a igreja em Esmina: eu zelo tanto por vocês, que mesmo em meio ao sofrimento, eu tenho uma palavra consoladora para vocês. No mais profundo abismo, eu estou lá. Ninguém pode se esconder da minha bondade, do meu juízo, da minha disciplina. Em todos os momentos eu estou lá. Meus irmãos, quando a igreja pensou no sofrimento, Jesus afirma que já tinha se antecipado. Eu vi a causa de vocês, eu cheguei primeiro. Quando a igreja pensou no seu martírio, Cristo já tinha dito: eu já venci. Portanto, quando a tribulação vem e a nossa alma se desespera, Jesus diz: eu sou o primeiro, eu já contemplei isso. Eu já sei a necessidade de você. Eu já sei qual é o resultado. Eu já sei qual é a conclusão. A conclusão é só vocês olharem para mim. Eu morri, mas eu tornei a viver. Meus irmãos, nós precisamos, diante dos nossos dilemas, olhar para a soberania de Cristo. Olharmos para a sua glória, a sua descrição, quem Jesus é para nós. Quem, discípulos, vocês dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outro Elias. Veja, grandes profetas. Mas Jesus está além dos profetas. Jesus está além de grandes personalidades humanas. Jesus é Deus. E isso, meus irmãos, deve balançar, sacudir os nossos corações. Crermos de fato que Cristo controla a nossa alma. Controla a nossa vida, controla a nossa história, não importa o que aconteça. Jesus, Ele já se antecipou ao seu problema. Ele é o primeiro, mas Ele disse: eu sei qual é a conclusão disso. É só vocês olharem para mim. Mesmo no martírio, mesmo na morte, vocês vencerão, porque eu venci. Ele é maior, meus irmãos, do que todas as coisas. Ele, de fato, é Deus e é soberano diante de toda a nossa história. Portanto, Jesus está acima de tudo. É o primeiro ponto que nós vimos nessa noite. E Ele é o soberano da história. Terceiro ponto. Já vimos aqui, em primeiro lugar, que Jesus não pode ser antecipado. Segundo, Jesus dura para sempre, primeiro e último. Mas terceiro ponto: a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus prossegue, veja, Ele afirma que esteve morto e tornou a viver.
Basicamente, essa expressão significa: eu morri, mas eu ressuscitei. A morte não tem poder sobre mim. A prova disso é que eu ressuscitei ao terceiro dia. Jesus consola aquela igreja, mesmo diante de um possível martírio, que ele é maior que a própria morte. O maior dilema da humanidade é a morte. Ninguém escapará da morte. Ninguém, a não ser se Cristo retornar. Os vivos serão transformados, mas os mortos, eles ressurgirão. Mas, meus irmãos, o maior dilema da humanidade, por conta do pecado, é a morte. Estamos se findando a cada dia que passa, mas Jesus é maior do que a própria morte. E Ele traz consolo para a igreja em Esmirna, diante desse sofrimento ao extremo, morrer em prol do Evangelho de Cristo. E o interessante, mais uma vez, olhando para o contexto daquela cidade, muitos comentaristas afirmam, isso faz parte da história da cidade de Esmirna, ela foi reconstruída diversas vezes. Diversas vezes. Mas nós temos o primeiro momento em que ela foi destruída em 600 antes de Cristo. Ou seja, a cidade morreu. Porém, a história nos diz que ela foi reconstruída de forma magnífica pelos gregos em 290 antes de Cristo. Ou seja, ela morreu, mas a cidade, ou o povo de Esmirna, reviveu. Com isso, ela ganhou nova vida. E muitos diziam que nós temos agora, nessa nova reconstrução, todas as coisas. A cidade ostentava uma espécie de ressurreição. Ressurreição. Mas Jesus afirma que isso é pouco. É nada comparado com a sua morte e a sua ressurreição. Por quê? Porque a cidade foi reconstruída, ela caiu outra vez, ela está perdurando até hoje, mas a ressurreição de Cristo é algo para sempre. É eterno. Porque diante da ressurreição de Cristo nós temos a libertação dos nossos pecados. Através da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos, meus irmãos, a grande felicidade das nossas vidas. A grande novidade de vida é a vida eterna. Morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. Portanto, Jesus compara aqui tanto a sua descrição gloriosa, mas ao mesmo tempo contrastando com aquela cidade, que a sua morte e a sua ressurreição tem um propósito além de todas as coisas: libertar o seu povo dos seus pecados. E duas aplicações nós aprendemos aqui. Primeiro, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre nós. Tendo Jesus morrido na cruz, ele experimentou, ele sofreu, homens de dores, que sabe o que é padecer, mas Jesus venceu o pior inimigo da raça humana. O pior inimigo é a morte. Jesus, no momento em que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ou seja, crentes em Esmirna, não temam a morte, porque mesmo no martírio, vocês são vitoriosos. O túmulo para o crente é a porta de entrada para a glória eterna no céu. A morte para o crente é a entrada no paraíso, é a entrada para se encontrarmos com Jesus Cristo para toda a eternidade. Então veja, Jesus, ao se encarnar, ele passou pelo território da morte. Ele foi tentado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, os seus inimigos fizeram tudo contra ele. Ele andou por esse território, ele sabe o que é padecer. Mas Jesus Cristo, mesmo andando pelo território da morte, ao ressuscitar, ele nos diz: eu esvaziei o poder da morte. Isso é algo rico. A morte não tem mais poder sobre nós,
porque Jesus esvaziou o poder da morte. Ele andou pelo território, mas ele, pelo poder da sua ressurreição, esmagou a morte. Eu tenho a chave do abismo, a chave do inferno está em minhas mãos. Meus irmãos, Jesus tirou o poder da morte. Você sabe o que é isso? Jesus tirou o poder da morte. Você que é crente vai ressuscitar comparado ao corpo da glória de Cristo, porque ele venceu a morte. Ele andou pelo território, mas ele esvaziou o território da morte. O maior temor da raça humana é vencido em Cristo. A única coisa, meus irmãos, que nos aguarda do outro lado da eternidade, do outro lado da morte, é nos encontrarmos com Jesus, segurarmos a sua mão, a poderosa e gloriosa mão de Cristo, e recebermos as riquezas insondáveis das suas mansões celestiais, porque ele venceu a morte. Nada pode nos parar. É por isso que os autores do Novo Testamento, quando vão falar da morte do crente, eles não dizem, o crente morreu. Eles dizem, dormiu. Porque dormir é um eufemismo para abrandar isso que é tão trágico, que é a morte. Ou seja, dormiu no sentido que ele vai acordar, porque ele está com Cristo. É um eufemismo, porque os crentes, quando morrem, se encontram com Jesus automaticamente. E isso é algo maravilhoso para as nossas vidas, quando nós enfrentarmos tudo por amor de Jesus, não importa. O maior temor da raça humana já foi vencido por Cristo. E nós precisamos colocar os nossos corações nessa poderosa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Como nos diz o texto que lemos nessa noite, 1 Coríntios, veja, 1 Coríntios, capítulo de número 15, um texto fascinante. Capítulo 15 de 1 Coríntios é a doutrina da ressurreição. Paulo vai falar que se nós não crermos, ou não tivermos a ressurreição em vista, é vã a nossa fé. Cristo morreu com um propósito para ressuscitar e ganhar a vitória do seu povo. Muitas vezes nós focamos muito na cruz de Cristo, mas quando nós focamos na cruz, automaticamente devemos lembrar da ressurreição, lembrar da ascensão de Cristo, porque a obra de Cristo é completa. Ao Cristo morrer, automaticamente ele ressuscitou para garantir a nossa vitória. Capítulo 15, apenas o versículo de número 54 até o 57. Veja, e quando este corpo corruptível, nosso corpo está perecendo por conta do pecado, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Não tem vitória nenhuma, porque Cristo esvaziou o poder da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja como Paulo termina: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória da ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Deus transformará o nosso corpo mortal em corpo imortal e imperecível. Seremos transformados. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é algo central para as nossas vidas diante de todos os nossos dilemas, diante de todas as coisas, porque a ressurreição de Cristo rompe, esvazia o poder da morte. Então, olhando para o contexto da igreja em Esmina, já que Cristo se descreve dessa maneira, quem sabe muitos teriam pensado no fim da vida. Chegou o momento em que eu vou morrer. Chegou o momento do sofrimento final. Mas João afirma que mesmo nesses momentos, nós devemos lembrar, nós devemos levar os nossos pensamentos a Cristo nos momentos finais da nossa vida.
Nós falamos muito sobre entrarmos com Cristo, mas pouco se fala como morrer. Pouco se fala, por exemplo, com os nossos filhos: meu filho, você pode amanhã morrer. Sim, nós não sabemos o dia da manhã. Será que nós estamos preparados para o fim? Eu não sei o dia. Ninguém sabe, mas qualquer um pode partir. Mas nós precisamos estar preparados para morrer. A igreja em Esmirna foi preparada para morrer. Como? Olhando para aquele que morreu e ressuscitou. Vocês devem, nos momentos mais temerosos, olhar para o poder da minha ressurreição, trazer as promessas de Cristo ao seu coração, saber morrer, começar bem, mas no momento final, estar com Cristo, abraçado com Cristo. Eu creio na doutrina da ressurreição, eu voltarei a viver. Meus irmãos, os nossos pensamentos devem ser elevados a Cristo em todos os momentos da nossa vida, mesmo no início, mas também no fim. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente no sofrimento? Qual a primeira palavra? Possa ser que alguns tenham lembrado: e agora o que vai acontecer? Jesus fala: eu morri e eu tornei a viver. Coloquem isso em seus corações. A primeira palavra na mente deles era o Evangelho. As promessas consoladoras de Cristo. Vocês devem aplicar aos seus corações que eu morri, mas que eu ressuscitei. Quando você pensa em situações perigosas, de repente você sai do culto: meu Deus, a cidade está perigosa, a qualquer momento algo pode acontecer comigo, com meu filho, pastor, não sei o que fazer. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Olhe para aquele que tem o poder de todas as coisas. Não devemos andar atemorizados. Devemos andar com o triunfo de Cristo em nossa mente. O triunfo de Cristo está além de todas as coisas. Não importa o que vai acontecer comigo, o que importa é o que vai acontecer depois desta vida. É isso que importa. Você pode perder tudo, mas você tem que estar sempre abraçado com aquilo que é mais importante, o poder da ressurreição. As coisas passarão, mas a minha espiritualidade não pode passar. As promessas de Jesus não podem passar. Eu preciso carregar em meu coração o triunfo de Cristo constantemente. Aplicar ao seu pensamento as promessas de Jesus. Nós precisamos fazer essas conexões corretas da nossa vida. O problema é que muitas vezes as coisas acontecem e nós não fazemos as conexões corretas com as promessas de Jesus. E aqui nós temos um exemplo. Vimos na igreja de Éfeso e aqui na igreja de Esmirna: sofrimento, vamos morrer, lembre da minha ressurreição. Carreguem os seus corações com essas promessas. Conectem as vidas de vocês com essas promessas. Porque eu venci e vocês vencerão. Até mesmo no sofrimento. Ou quem sabe prestes a se encontrar com Ele. Aqui está o grande ponto. Devemos aplicar aos nossos medos o conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que a morte. Por isso eu não devo temer a morte. Porque depois da morte estarei com Jesus. É isso que a igreja em Esmirna estava aprendendo, sendo discipulada. Conectar as promessas de Cristo ao seu contexto, à sua necessidade. Mas também, meus irmãos, diante dessa primeira aplicação, a morte não tem poder sobre nós. Em segundo lugar, a vitória de Cristo é a fonte do nosso encorajamento. Isso aqui é muito importante. A vitória de Cristo é a fonte do nosso encorajamento. É na vitória de Cristo que vem a grande fonte da nossa coragem. Talvez alguém diga, ou já disse para você: tenha coragem, seja forte. Muito bem, isso é algo bom, isso é algo grandioso. Porém, a coragem não é o objetivo ou a coisa mais importante. Nosso objetivo final é viver de maneira que demonstre a nossa confiança em Jesus. Ou seja, vocês estão prestes a ser martirizados. Tenha coragem em Jesus para enfrentar a morte. Ou seja, quando somos corajosos em si mesmos, não honramos a Jesus. Mesmo que essa coragem traga um benefício para alguém. Faça isso. Vá lá, meu irmão, minha irmã, faça isso, tenha coragem. Confronte, faça aquilo outro, levante a sua cabeça, faça isso. Mas essa coragem está em Jesus?
Porque quando a nossa coragem está conectada a Jesus, nós honramos a Jesus verdadeiramente. É ter coragem e exortar com Cristo, é consolar em Cristo, é ser corajoso em Cristo. Portanto, o problema não é a falta de coragem, o problema é a falta de Cristo na coragem. Porque muitos lutam, muitos são martirizados, muitos até hoje são enaltecidos, mas por motivações erradas. Quantas e quantas histórias nós vemos de muitos mártires. Mas qual era a motivação dessa coragem? Uma coragem vazia, uma coragem pecaminosa, porque a nossa coragem tem que estar simplesmente naquele que venceu todas as guerras, naquele que venceu todas as batalhas, em Cristo Jesus. Portanto, a nossa coragem não deve ser carnal, a nossa coragem deve ser uma coragem no Evangelho de Cristo. Não em uma ideologia humana, mas naquilo que trará benefício eterno. Como nos diz Marcos 8,36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar o mundo inteiro não significa nada se alguém não tem a vida eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, coragem, mas coragem com Cristo. Fazer as coisas com Cristo. Ser disciplinado em Cristo. E o próprio João, no capítulo 1, verso 9, vai nos dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Eu me compadeço, eu estou em comunhão com vocês. Mas veja, nesse sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Não é na sua própria perseverança, não é no seu próprio sofrimento. É em Jesus. Eu estou na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui para o exílio por causa de Jesus. Eu estou enfrentando tudo isso por causa do meu testemunho em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então nós devemos exaltar não apenas a coragem, mas aonde essa coragem está relacionada. Porque você pode lutar, ter coragem, e isso é bom, traz até benefício para as pessoas, porém, sem Jesus é uma coragem carnal, destrutiva, não traz a união de Cristo. A nossa união está companheiro na tribulação de Jesus, companheiro no sofrimento de Jesus, é por causa da palavra de Cristo, a perspectiva de Cristo. Por isso, não tema a morte. Por isso, não tema os seus pecados, os perigos que lhe sobrevêm. Por quê? Porque você conhece a Jesus. Você tem a perspectiva de Cristo em seu coração. E é isso que nessa noite você, meu irmão e minha irmã, precisa fazer. Não ser o seu sofrimento, não ser a sua luta. Se você está sofrendo em prol de Cristo, saiba que Cristo é capaz de te abençoar, de te salvar. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas olhe para o seu sofrimento. Olhe para a sua coragem para saber se ela está pautada nas promessas de Cristo. Não tente batalhar uma batalha que Cristo não venceu. Cristo não lutou por essa batalha. Cristo não batalhou pela desunião. Cristo batalhou para nos unir em Cristo. É essa batalha, é essa coragem que nós precisamos colocar no nosso coração. Não é em várias coisas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque Cristo não está sendo foco. Mas por causa da palavra de Deus, a Igreja Batista Regular do Curió está entrelaçada, o testemunho de Jesus, aí sim, aí vamos batalhar. Até a morte. Portanto, meus irmãos, devemos conhecer o nosso Salvador. Experimentarmos o nosso Salvador. Porque Jesus é a única esperança diante do poder da morte, dos nossos pecados. A única coisa que nós precisamos dizer nessa noite é: eu necessito de Jesus. Eu necessito do Senhor. Que essa frase, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, venha fazer sentido para você diante dos seus dilemas, dos seus temores. Guarde essa verdade em seu coração. Jesus é o primeiro e o último, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele é maior do que a morte, Ele venceu a morte. É aqui onde deve estar a nossa coragem, o nosso consolo. Nós devemos continuar entregando as nossas vidas diante
sempre da verdade, da ressurreição e da morte de Jesus Cristo. Concluímos. A conclusão que nós chegamos é que Esmirna, enfrentando as suas dificuldades, o martírio, eles deveriam lembrar do controle soberano de Cristo. A primeira verdade, Jesus é soberano. Aqui deve ser a forte âncora da nossa alma. Mas também, Jesus ressuscitou. Assim como ele foi vitorioso sobre a morte, os crentes também podem enfrentar o martírio, sabendo que a fidelidade em Cristo é a recompensa, a vida eterna. Como nos diz Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Cristo faça isso em nossos corações.